Você já se perguntou como o infinito se manifesta no finito? Como a consciência universal pode dar origem a uma mente individual, como a sua e a minha? Hoje vamos explorar uma das mais profundas e antigas respostas a essa pergunta. A Cabala. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre a Cabala. Pensam que é uma religião, um tipo de magia ou superstição, ou até mesmo uma forma antiga de psicologia. Mas a Cabala, em sua essência, não é nada disso. Ela é uma arquitetura simbólica, um mapa que descreve como o infinito se manifesta no mundo sem se dividir, sem se porder. É um guia para entendermos a nós mesmos e o nosso lugar no universo. No coração da Cabala está o conceito de Ein Sof, que significa sem fim ou infinito. Ein Sof é o incognoscível, a realidade absoluta, além de qualquer nome ou forma que possamos imaginar. É a fonte de tudo o que existe. Mas não é uma coisa, nem um ser. É pura potencialidade. Como então algo pode surgir a partir do nada absoluto? A tradição cabalística nos oferece uma metáfora poderosa. O Tzimtzum, ou a contração. Imagine que a luz infinita de Ein Sof preenchia tudo. Para que algo além dessa luz pudesse existir, a luz se contraiu, criando um espaço vazio. Mas atenção! Esse vazio não é uma ausência de Deus ou do infinito. É um espaço de percepção. A luz não se afastou, ela apenas criou as condições para que algo pudesse ser percebido. É como um professor que se silencia para que o aluno possa falar e ser ouvido. A criação não é um afastamento do divino, mas uma emanação contínua, um fluxo que se desdobra a partir dessa fonte primordial. Esse desdobramento acontece através de 10 princípios ou dimensões, chamadas Sefirot. As Sefirot são organizadas em uma estrutura conhecida como a árvore da vida. É crucial entender que as Sefirot não são traços de personalidade, como num teste psicológico, nem representam uma hierarquia moral, onde uma é melhor que a outra. Elas são, na verdade, modos de expressão da consciência, níveis de densidade da experiência, desde o mais sutil e abstrato até o mais concreto e físico. Vamos começar nossa jornada pela árvore da vida, no seu ponto mais alto, o primeiro grande bloco. A manifestação da consciência. No topo temos Keter, a coroa. Keter é a intenção pura, o primeiro ponto de luz que emerge do infinito. É o eu sou antes de qualquer definição. É a vontade primordial de existir, um impulso puro, sem forma ou conteúdo. É como a decisão de criar uma obra de arte antes mesmo de saber o que será pintado. De Keter emana Chokhmah, a sabedoria. Chokhmah é o impulso criador. A semente de todas as ideias é um flash de intuição. A primeira centelha de inspiração que expande a intenção pura de Keter. É o momento em que a ideia da pintura surge, um insight que contém todo o potencial da obra, mas ainda sem limites. Para que essa ideia se torne algo concreto, ela precisa de estrutura. E aqui entra Binah, o entendimento. Binah é o princípio da forma e da estrutura. Ela pega o impulso expansivo de Chokhmah e lhe dá contornos, limites, definição. Binah é a mãe universal, o útero que gesta a ideia transformando-a em um plano compreensível. É aqui que o artista começa a esboçar, a definir as formas e cores da sua pintura.
Juntas, Keter, Shokmah e Binah formam a mente divina, o projeto arquetípico de toda a realidade. A partir desse projeto, a energia desce para o segundo grande bloco, o da consciência relacional. Aqui a consciência começa a interagir consigo mesma, criando a dinâmica da vida. A primeira sefirá neste nível é Shezi, a misericórdia ou amor. Shezi é o princípio da expansão, da doação, do amor incondicional. É a força que nos faz crescer, compartilhar e nos conectar com os outros. É a pura bondade, o desejo de dar sem limites. É o artista usando cores vibrantes e pinceladas largas, preenchendo a tela com generosidade, mas a expansão sem limites leva ao caos. Por isso, em oposição a Shezi, temos Gevurah, a força ou o julgamento. Gevurah é o princípio do limite, da contenção, da disciplina. Ela estabelece fronteiras, define o que é apropriado e o que não é. Não se trata de punição, mas de discernimento. É a força que nos permite dizer não, focar nossa energia e criar estrutura. É o artista definindo os contornos, criando o contraste e garantindo que cada elemento tenha seu espaço. Entre a expansão de Shezi e a contenção de Gevurah, encontramos o centro do coração. Tiferet, a beleza ou harmonia. Tiferet é o ponto de equilíbrio, é o centro da consciência, onde o eu se reconhece. Tiferet integra o amor e a força, a doação e o limite, criando beleza, compaixão e verdade. É o ponto em que o artista olha para sua obra e sente que ela está equilibrada, que cada parte está em harmonia com o todo. Tiferet é o coração consciente da árvore da vida. Finalmente, a energia da criação desce para o terceiro e último bloco, o da expressão no mundo concreto. Aqui a consciência se prepara para se manifestar na realidade física. Chegamos a Netzach, a vitória ou eternidade. Netzach representa as emoções, os instintos, os desejos. É a energia crua da paixão, a vontade de superar obstáculos, a persistência. É a energia que nos move, que nos impulsiona a buscar o que queremos. É a paixão do artista, a emoção que ele coloca em cada pincelada. Em contraponto a Netzach está Hod, o esplendor ou glória. Hod é o domínio da mente racional, da linguagem, do pensamento lógico. É a capacidade de analisar, categorizar e comunicar. Enquanto Netzach sente, Hod pensa e nomeia. É a habilidade do artista de entender a teoria das cores, a perspectiva e de articular o significado de sua obra. Netzach e Hod, a emoção e a razão, precisam ser integradas. Essa integração acontece em Yesod, o fundamento. Yesod é o campo psíquico ou inconscient, o repositório de todas as nossas imagens, memórias e padrões. É o molde sobre o qual nossa realidade pessoal é construída. Yesod funciona como a lente através da qual vemos o mundo, traduzindo as energias superiores em uma forma que podemos experimentar. É a imagem final que se forma na mente do artista antes de ser transferida para a tela. E por fim, no ponto mais baixo da árvore, mas não menos importante, está Malkut, o reino. Malkut é o mundo físico, o corpo, a ação concreta. É o resultado final de todo o processo de emanação. É a realidade que podemos tocar, ver e sentir. É a pintura finalmente pronta, pendurada na parede, existindo como um objeto concreto no mundo. Malkut não é uma queda ou uma prisão. É o propósito da criação, o palco onde a consciência se experimenta
plenamente. O ser humano, segundo a Cabala, é um microcosmo, uma árvore da vida em miniatura. Cada um de nós contém todas essas dimensões. A Cabala lê a nossa psique não por traços fixos, mas por fluxo, hierarquia e integração entre esses níveis. O sofrimento humano, então, surge quando há uma confusão de níveis. Por exemplo, quando Nietzsche, a emoção domina Tiferet, o centro da consciência, agimos impulsivamente movidos pela paixão cega, sem equilíbrio. Ou quando Hodge, a mente, se torna rígida e tenta controlar tudo, bloqueando o fluxo da intuição de Chokhmah. Ou, o que é muito comum, quando nossa identidade se reduz apenas a Malkuth, menos ao nosso corpo, nosso trabalho, nosso papel social, e nos esquecemos da vasta paisagem interior da qual emergimos. Aqui entra o conceito de Tikkun, que significa reparação ou restauração. Tikkun é o processo de integração, de restaurar a ordem interna. Não se trata de alcançar uma perfeição moral ou de eliminar nossas falhas. Tikkun é o trabalho de recolocar cada dimensão em seu devido lugar. É aprender a usar a mente Hod para servir à consciência Tiferet. Em vez de dominá-la, é permitir que o amor Chese seja guiado pelo discernimento Gevurah. É alinhar nossas ações no mundo Malkuth com nossa intenção mais pura Keter. Quando essa ordem interna se quebra, e Kabila fala do exílio da Shekhinah, a Shekhinah é a presença divina imanente, a face feminina de Deus que habita em Malkuth, no nosso mundo. O exílio da Shekhinah é uma metáfora poderosa para a consciência que se sente desconectada de sua origem, de sua fonte. Essa desconexão se manifesta em nossas vidas como um sentimento de vazio, ansiedade crônica, perda de sentido e um profundo anseio por algo que não conseguimos nomear. O trabalho de Tikkun é, essencialmente, o retorno da Shekhinah do exílio. A reunificação da nossa experiência no mundo, com sua fonte espiritual. Ao olharmos para a árvore da vida, não vemos um dogma ou um conjunto de regras. Vemos um espelho da nossa própria consciência. A Cabala não busca explicar Deus, pois o infinito está além de qualquer explicação. Em vez disso, ela nos oferece um mapa para navegar a complexidade da nossa própria existência. Um mapa para entender como a consciência pode viver no mundo, com um corpo, uma mente e emoções, sem se perder de si mesma, sem se esquecer de sua origem infinita. É um caminho de autoconhecimento que nos convida a viver de forma mais integrada, consciente e harmoniosa. É a jornada de volta para casa, para o centro de nós mesmos, onde a beleza, a verdade e o sagrado se encontram. Obrigado por me acompanhar nesta exploração. Se este conteúdo ressoou com você, considere se inscrever para mais vídeos sobre sabedoria e autoconhecimento.